Santos Futebol Clube, rivalidade além das derrotas. Santos Futebol Clube voltou da segunda divisão. Será que ainda tem rival no futebol, lembrando as suas mais de 30 derrotas para São Paulo, Palmeiras e Corinthians, tomado de 7 no último brasileiro para o Internacional, e ainda no meio disso, tudo ter sido eliminado por um clube da Venezuela em Sul-Americano. Conforme a mídia, o Santos é uma peça-chave no futebol. Mas será que essas derrotas e vexames diminuem a rivalidade e a atenção de todos? Vamos explorar como o contexto em que o Santos perdeu o seu maior trunfo. O clube, com todos os nacionais desde os anos 60, nunca tinha sido rebaixado, e foi justamente quando todo mundo homenageava o maior jogador do clube, Pelé, e a história transformam derrotas em oportunidades de criar narrativas épicas. Derrotas são comuns até para os maiores clubes. Santos, mesmo na era Pelé, em seu legado, traz mais que vitórias, ele traz paixão e drama. Esses elementos emocionam e intensificam os duelos com seus rivais paulistas. O São Paulo é um adversário histórico, só perde para o Santos, pois ficou fora dos 18 da FIFA. Juntos, esses times criaram episódios memoráveis que entraram para o folclore do futebol brasileiro. Verdadeiros espetáculos que vão além dos números. O time de Leônidas, o Diamante Negro, chegou a meter 9-1 nos anos 40. Contra o Palmeiras, o clube cheio de títulos, mas sem mundial, o Santos encontrou não só derrotas, mas também partidas clássicas definidas por garra e habilidades extraordinárias, garantindo que o duelo seja sempre altamente aguardado. O Palmeiras chegou a ter mais vitórias até na Vila Belmiro e já ganhou de 8, e nesse século o Santos perdeu quase tudo para o Palmeiras, desde Copa São Paulo até Libertadores. Os jogos contra o Corinthians são eventos marcantes com rivalidade quase cultural. Em campo, o Santos prova ser um time que traz histórias emocionantes, equilibrando a disputa nas fases de Pelé, Robinho e Neymar. Quando parte da Vila caiu, os clubes paulistanos aumentaram bem as suas vantagens com vitórias. O Corinthians, na época do amadorismo, chegou a meter 11 gols no Santos, apesar do Santos ter ficado outros 11 anos sem perder do clube paulistano no estadual, e também tem o maior título sobre o clube da capital, o Brasileiro de 2002. Nesse século, o Santos ainda perdeu de 7-1 do Corinthians. O Santos é mais do que placares. É o maior clube de litoral de país. Boa parte dos clubes de grande torcida estão nas capitais. Sua história rica e lendas como Pelé no século XX, melhor atleta do século, e Neymar no século XXI, maior jogador do país, garantem seu lugar como rival essencial no futebol paulista. O Santos é ainda o clube que marcou mais gols no mundo. Neymar pode voltar para o Santos e faz tempo que não emplaca uma temporada de eficiência e gols. O São Paulo, já campeão do mundo, meteu 6-1 no Santos ainda perto do final do século passado. Contra o Flamengo, o clube santista ganhou e perdeu brasileiros. Ninguém lembra de uma vitória do Santos fora de casa na época do Zico. A maior goleada do Flamengo foi de 5 na época do Bebeto. Já tomou de 8 do clube espanhol Barcelona, quando um time do Gabigol fazia estreia internacional. Não teve o segundo jogo no Brasil e o dinheiro sumiu. Contra o Inter de Porto Alegre, no ano do rebaixamento em 2023, foi mais um ano de 7-1 no Lombo, em Porto Alegre. O Inter foi vice do Santos no Brasileiro Antigo em 1968 e nunca tinha vencido o Santos pelo placar que estava restrito ao Corinthians, e a maior goleada do século XX até agora, 8 do Barcelona. Seja você torcedor santista, parabéns, seu clube ficou entre os 18 melhores do século que preteriu o trio de ferro, ou somente um amante do esporte, lembre-se, rivalidades constroem histórias incríveis. E você, torcedor rival de clube grande paulistano, considera ainda o Santos do Litoral um clube rival?